Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos começar aí os estudos, né, sobre trigonometria e uma das partes centrais aí da trigonometria é o Teorema de Pitágoras. Então nós vamos iniciar por ele. Portanto, os objetivos da aula de hoje serão os seguintes: resumo histórico sobre quem foi Pitágoras de Samos, o enunciado do Teorema de Pitágoras, definição geométrica de catetos e hipotenusa e exemplo de cálculo. São alguns exemplos na realidade. Então, falando aqui de Pitágoras, né, sua biografia, contribuições para a filosofia e matemática, nós temos que Pitágoras de Samos foi um filósofo da Grécia Antiga, que além de filosofia também se dedicou aos estudos de matemática, astronomia, literatura e música. Seu nome está relacionado à ilha em que nasceu, ilha de Samos, em 570 a.C. Já faz um tempo aí. De acordo com o filósofo, tudo é número. Assim, a frase explica que toda a existência do mundo é explicada por números. Logo, os termos que existem hoje como filosofia e matemática são atribuídos a Pitágoras. O Teorema de Pitágoras relaciona as medidas dos lados de um triângulo retângulo da seguinte maneira. Em seu enunciado nós temos aí um triângulo retângulo qualquer. Tá? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Já ouviram isso aí algumas vezes na vida, né? O Teorema de Pitágoras é muito importante para a matemática, tendo influenciado outros grandes estudos matemáticos, né? Diversos estudos, usa-se muito em mecânica, usa-se muito em elétrica, astronomia, usa-se adoidado, tudo que tem algum formato geométrico específico, em geral a gente busca trazer uma forma aí de adaptar o Teorema de Pitágoras, porque se consegue, enfim, obter as medidas de uma forma muito prática, né? Então, ainda dentro do enunciado do Teorema de Pitágoras, nós temos que, para aplicação do Teorema de Pitágoras, é necessário compreender as nomenclaturas dos lados de um triângulo retângulo. O maior lado do triângulo fica sempre oposto ao maior ângulo, que é o ângulo de 90 graus, o ângulo reto de 90 graus, né? Esse lado recebe o nome de hipotenusa e será representado aqui pela letra A. Então, já vou colocar aqui, ó. Então temos nosso triângulo retângulo, hipotenusa é esse Azinho. Os demais lados do triângulo são chamados de catetos e serão representados pelas letras B e C. Então aqui nós temos o Bzinho, parte de baixo, e o Czinho, que é a parte vertical, digamos assim, né? Aqui, né, baseado nesse triângulo retângulo, ele é um triângulo retângulo porque tem um ângulo reto de 90 graus, né, em um dos lados. Se não existisse isso daqui, não seria um triângulo retângulo e não poderia ser aplicado o Teorema de Pitágoras, é importante que todos saibam disso, né? Nós temos que a somatória dos catetos C e B ao quadrado, cada um desses catetos elevado ao quadrado, é igual à hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo, está oposto ao maior ângulo, que é o de 90 graus, ao quadrado também. Tá? Teorema de Pitágoras é isso. Que mais? Não tem mais nada. Se você souber isso daqui, que o triângulo retângulo é formado por dois catetos, né, B e C, e tem um lado que é o maior lado, chamado de hipotenusa, que está oposto ao maior ângulo, que é 90 graus, você dominou o Teorema de Pitágoras. Não tem segredo.
Eu diria que o mais difícil até seria observar quem é hipotenusa, quem é cateto oposto, adjacente, que a gente vai ver na sequência. E só isso, porque depois é a aplicação de uma fórmula que é uma soma de potências, né? Então, um número ao quadrado mais outro número ao quadrado igual a um outro número ao quadrado. É só isso, tá? O teorema de Pitágoras, às vezes, o pessoal acha, não, o cara manja de Pitágoras. Não, é tranquilo, tá? Não foge disso. Então, faremos um exemplo aqui que eu proponho, tá? Uma proposição minha, que é o seguinte. Eu peço que todos, que façam exatamente da forma que eu falo aqui, tá? Desenhe aí um triângulo retângulo que apresenta um cateto oposto, que seria o C da figura anterior de 3 centímetros, medido rigorosamente na régua. Façam isso rigorosamente seguindo aqui os procedimentos que eu passo. E um cateto adjacente de 4 centímetros, que seria uma linha na horizontal. Então faço uma linha horizontal, pode ser até seguindo a linha do caderno, tá? Mas medido em régua certinho, 4 centímetros. Depois uma linha vertical, com um ângulo ali de 90 graus, tá? Então uma linha horizontal e uma vertical, com ângulo reto de 90 graus, sendo na vertical 3 centímetros. Usando régua, tá, turma? Para que dê certo. O valor da hipotenusa será então obtido pela fórmula, de forma prática, aliás. Em aplicação do teorema de Pitágoras, deve fornecer um valor idêntico observado na medida daí de uma forma teórica, né? Então, desenhando aí, teremos C igual a 3, B igual a 4 e o Azinho, né, que seria a nossa hipotenusa. Aplicando o teorema de Pitágoras, A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado, temos A quadrado igual a 4 quadrado mais 3 ao quadrado, né? A soma aqui dos catetos ao quadrado. 4 quadrado dá 16, 3 quadrado dá 9, 9 mais 16 dá 25, ao quadrado igual a 25. Quero descobrir o Azinho, se ele tem elevado a potência 2, eu passo para o outro lado essa potência 2 como raiz quadrada. Lembrando que a raiz, se não tem índice, ela é quadrada, tá? Raiz quadrada de 25, 5. Então, Azinho, que é a nossa hipotenusa, vale 5 centímetros. Então, vocês desenharam lá no caderno, certinho. Essa linha de 4 centímetros, seguindo a linha mesmo do caderno. E medindo ali, ó, pode ser com qualquer coisa retangular, tá? Para gerar esse ângulo reto aqui certinho, ou mais próximo aqui de uma linha vertical cruzando essa linha horizontal. Não chega a cruzar, né? Chega a tocar apenas. De 3 centímetros. Se vocês tiverem feito dessa forma que eu falei, vocês irão medir com a régua desse ponto a este ponto, exatamente 5 centímetros, estabelecidos pelo teorema de Pitágoras. Se vocês fizerem isso, vocês não esquecem Pitágoras nunca mais, tá? Garanto. Agora eu já trago aqui outros exemplos, né? Quer dizer, um adicional aí para o teorema de Pitágoras, e que em sua definição ele é muito simples, né? Mas daí nós vamos começar a adicionar aí mais informação. Agora imagine que eu tenha o valor da hipotenusa e o valor do cateto oposto, né, que seria a vertical. A gente chama de oposto esse da vertical porque em geral consideramos um ângulo aqui de referência, tá? Se eu tivesse um ângulo de 30 graus aqui, por exemplo, o 6 seria o cateto oposto a esse ângulo de 30 graus. E o Bzinho aqui que a gente vai descobrir seria o cateto adjacente, o cateto que está abaixo desse 30 graus. O cateto no qual os 30 graus toca, né? Porque o 30 graus tocaria no cateto adjacente e na hipotenusa. Aplicando a formulinha de Pitágoras, sem tirar nem pôr, eu pego hipotenusa 10, cateto oposto 6, que era o adjacente. Está somando, passa subtraindo. Tenho potências, realiza a potência. 10 quadrado, 100. 6 quadrado, 36. 100 menos 36, 64. B está ao quadrado, que eu faço? Tira a raiz. Raiz de 64, 8. Acabou. Só isso, turma. É só isso. A gente vai evoluindo, né?
Agora eu passo aqui o valor dos catetos, né? Vamos colocar assim, o cateto adjacente, raiz de 5, cateto oposto, que seria o oposto desse ângulo aqui, né? De 2 raiz de 2, peço a hipotenusa. É sempre o que está faltando. Fórmula de Pitágoras, sem tirar nem pôr. Hipotenusa é o que eu quero. Daí tem uma raiz elevada a um expoente, né? Então o que acontece? A raiz é quadrada. Está elevada ao quadrado, eu mato essa raiz com esse quadrado, tá? Então vai ficar 5. Agora, se eu tenho 2 raiz de 2, eu tenho que levar tudo isso ao quadrado, porque 2 raiz de 2 é o meu C, tá? Eu tenho que levar tudo isso daqui ao quadrado. Então, quando eu levo uma multiplicação ao quadrado, a mesma coisa que eu fazer o quadrado do primeiro termo da multiplicação vezes o quadrado do segundo termo. Fazendo isso, teremos 2 ao quadrado vezes raiz quadrada elevada ao quadrado, eu cancelo o elevado ao quadrado com a raiz quadrada, fica 2. Cancela é a forma de falar, é simplificação, tá? Fazendo aqui 2 ao quadrado, chega em 4. 4 vezes 2, 8. Mantenho sempre 5, tá? Agora, no final, 5 mais 8, 13. A ao quadrado é igual a 13, portanto, A é igual a raiz quadrada de 13. Então, A é 3,61. Certo, turma? É isso aí. Para fechar aqui, eu vou fazer mais pegado aqui, para que vocês fiquem craques aí. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Passei aqui minha hipotenusa, que é o lado maior, vale 13. Isso daqui é interessante, ó. Hipotenusa, conceito. Não fiz cálculo. Conceito do Teorema de Pitágoras. Lado maior está oposto ao lado de maior ângulo, que é o ângulo reto de 90 graus. 13. Então, eu já sei que tudo isso daqui, ó, 4 mais x é menor que 13. Por conceito. Não fiz conta nenhuma. Conceito do Teorema de Pitágoras. Ah, professor, não entendi o que você falou aqui. Volta um pouquinho no vídeo, dá uma olhadinha lá na definição do Teorema de Pitágoras, que fala que a hipotenusa é o lado maior e está oposto ao maior ângulo que nós temos no triângulo, que é esse ângulo reto de 90 graus. Tá? Se esse é o maior lado, vale 13. Então, com certeza, 4 mais x é menor que 13 e x, portanto, é menor que 13. Né? Sem tirar nem pôr, a formulinha de Pitágoras. Quem é a hipotenusa? 13, é o Azinho. Quem que é o Czinho? 5. 5 ao quadrado, Czinho. Quem que é o B? 4 mais x. 4 mais x, tudo isso ao quadrado. Ah, já sei, agora a gente vai aplicar o trinômio quadrado perfeito. Não vai aplicar nada disso. Tá? O que a gente vai fazer é o seguinte. 5 está somando, passa subtraindo. Daí vai ter uma subtração aqui, né? 13 ao quadrado, a gente vai resolver já, ó. 169. 5 ao quadrado, todos sabem aí, 25. Né? Lado direito sobrou quem? 4 mais x quadrado. 169 menos 25, 144. É igual a 4 mais x quadrado. Muito bem. Tá ao quadrado, tudo isso daqui, não interessa se eu tenho 2, 3, 4, 10 elementos, está dentro do parênteses. Se tudo que está dentro do parênteses é ao quadrado, eu passo para o outro lado como raiz. Tá? Então, eu tiro esse quadrado, passo para o outro lado como raiz, fica 144. Dentro da raiz quadrada, resolvendo esse carinha, teremos que raiz de 144 é 12. Né? Basta fazer na unha aí, 12 vezes 12, dá 144. Tá? Muito bem. 12 é igual a 4 mais x. Quem que eu quero? X. Então, 12 está do lado esquerdo. Se eu passar o 4 para o outro lado, o 4 está somando, passa subtraindo. 12 menos 4, x igual a 8. Certo, então? Muito bem. Calculei o valor de x, quero o valor de b. Né? Para calcular o valor de b, ó, eu sei que b é o cateto adjacente. Vale 4 mais x. Né? Se b é 4 mais x e x vale 8, tenho 4 mais 8. Portanto, b vale 12.
Beleza, turma? É isso aí, não tem muito segredo não. Então, a aula de Teorema de Pitágoras, a gente vai ficar por aqui. Na sequência, a gente vai ter um desdobramento muito legal, porque Pitágoras é a base. Tanto que vocês viram, né, o histórico, tudo, o cara é responsável pela palavra matemática, filosofia, o cara foi um gênio para a época, 570 a.C., lá em Samos. Muito bem. O que acontece? O Teorema de Pitágoras, ele vai trazer aí o básico do básico da trigonometria. Ele traz um aspecto que analisa triângulo retângulo, e ele fala que um triângulo retângulo tem um lado maior que o oposto ao ângulo maior, chamado de hipotenusa, e dois catetos. E a gente vai começar a ver, com mais detalhes, né, obviamente, o que é o cateto oposto. Por que ele é oposto? O que é cateto adjacente? Por que ele é adjacente? Quem está relacionado ao cateto oposto? Quem está relacionado ao cateto adjacente? Né? O que surge a partir dessas definições? Como surge? E quais as aplicações? Falar para vocês, não existe, absolutamente, né? Não existe análise de circuito de corrente alternada sem teorema de Pitágoras e sem essa definição de cateto oposto e adjacente. Não existe. Como não? Eu vou lá, meço o meu motor, no meu alicate amperímetro, aparece lá que ele está consumindo 5 amperes. Ele fez Pitágoras? Ele fez Pitágoras. Como que ele fez Pitágoras? Ele fez por processamento, mas ele fez Pitágoras. É muito interessante isso daí. Vocês vão ver na parte de análise de corrente alternada. Não vai ser esse semestre ainda, infelizmente, né? Talvez no segundo semestre a gente esteja junto, mas se não estiver, vocês vão ver, puxa, bem que o professor falou, né? Começou a surgir uns Pitágoras aqui no meio do motor, no meio aqui de um circuito de corrente alternada, RL, RC, que vocês vão estudar mais à frente. E é isso, e usa demais, mecânica, o cara vai fazer desenho técnico mecânico, ele tem que pegar medição de peça, utiliza Pitágoras pra caramba, programação de CNC, torno CNC, fresa CNC, utiliza o teorema de Pitágoras, adoidado. Então, gente, se vocês souberem teorema de Pitágoras aí para um curso técnico, vocês vão estar com meio caminho andado tranquilamente para as análises futuras aí, tanto em termos teóricos quanto em termos práticos. Tem muita coisa que está por vir aí para frente, tá certo? Mas sempre lembrando que tem a teoria, mas a teoria tem que bater com a prática. Se não existisse correlação entre teoria e prática, não teria por que existir a teoria. Tá? Então, muitas das vezes pode parecer, nossa, muito complicado isso, professor, mas eu tenho que entender? Sim, você tem que entender. Tenho que entender tudo agora? Não, você não precisa entender tudo agora. Leva-se um tempo. Eu levei um grande tempo e eu estou aprendendo, né? Eu continuo aprendendo porque informações são infinitas. Né? Dentro das áreas de conhecimento, a área elétrica, informação é infinita. Ninguém vai ser muito bom em sistemas digitais, eletrônica de potência, telecomunicações, sistema elétrico de potência, parte de motores, acionamento, comando, CLP, automação, redes industriais, enfim. Ninguém vai dominar tudo, mas se você for muito bom em analógica, ou se você for muito bom em digitais, se você for muito bom em telecomunicações, se você for muito bom aí em eletrônica de potência, em acionamento de máquinas, você precisa ser bom em uma coisa. Uma coisa, tá? E isso tem que estar embasado em teoria. Não tem como. Então eu sei que vocês estão tendo uma sobrecarga de teoria, mas quando a gente voltar para as aulas lá na escola, né, na Escola Armando Panuzzo, a gente vai ter o laboratório disponível e a gente vai fazendo experimento. Obviamente, eletrônica é uma aula de teoria. Eu não vou ter o laboratório, mas a gente pode fazer uma conversa na aula um pouco mais prática, tá? Então isso daí a gente vai conversando aí ao longo do curso. E sempre lembrando que eu estou disponível no chat, né? Podem mandar qualquer tipo de pergunta relacionada ao conteúdo, né? Curiosidades que vocês tenham. E a gente vai
respondendo aí conforme é possível. Certo, turma? Agradeço a todos aí mais uma vez. Bons estudos e até!